Olá, professor! Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje o nosso assunto é gamificação, ou seja, fazer atividades que remetam para jogos, para atividades mais dinâmicas e que causem uma interação nesse estilo de jogo mesmo. Isso parece ser muito complicado, parece ser bastante complexo, precisa, entender de programação e coisas afins, mas na verdade tem dicas bem interessantes e sites até que nos dão alguns jogos já prontos, com layouts prontos e que vão te ajudar bastante a entender esse mundo da gamificação. Então vamos começar? Então vamos começar com a primeira dica dentro dessa ideia de gamificação. E lembrando, antes de mais nada, que essa questão da gamificação, ela tem diversas possibilidades, tem muitos sites interessantes e tem diversos cursos também para aprofundar essa questão, né, de trazer games para a sala de aula. Então, se você tiver um tempinho disponível, tiver possibilidade até de investir, porque a maioria desses cursos são pagos, vale a pena porque tem muito material, tem muita possibilidade dentro dessa temática. E cada vez mais isso vai fazer parte, né, de atividades mais dinâmicas e tal. Então, aqui a nossa ideia é ter algumas dicas de como você pode fazer coisas simples que aproximem, que dêem um pouquinho mais de gamificação para essas atividades, né? E que aproximem mais, tragam um compartilhamento maior, tanto entre alunos, como facilitar suas atividades também. A primeira dica, a gente vai para o Canva. Dentro do Canva, como a gente conversou lá no primeiro vídeo de dicas, ele é um site de design, então ele é um site para a gente elaborar aqui alguns materiais mais criativos e tal. Mas aqui dentro a gente consegue fazer uma atividade com um estilo um pouquinho de gamificação. De que forma? Pegar um layout aqui de cartaz mesmo. Então aqui ele abriu um modelo de cartaz para mim, né? Ele tá em branco e eu vou trazer uma imagem do Google, que eu vou pegar no Google agora, para esse cartaz aqui. Eu vou pegar uma imagem de tabuleiro, porque eu quero montar um joguinho de tabuleiro aqui. Então, como vocês podem ver, eu joguei aqui no Google Tabuleiro e aí ele me dá diversas opções aqui, né? Eu vou pegar uma qualquer aqui que esteja mais dentro daquilo que eu tô procurando. Eu vou pegar este tabuleiro aqui. Então, aqui eu já trouxe essa imagem para cá pro Canva e eu já coloquei ela, né? Cliquei nela, ela apareceu aqui no meu design. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e definir ela como imagem de plano de fundo. Nesse caso, eu selecionei uma imagem que ela é mais estreita do que o tabuleiro que eu tinha escolhido. Você pode ir ajustando, né? Escolher outros formatos também, formato de apresentação, que ele vai mostrando, né? Como a gente vimos na outra aula, tem diversos modelos aqui. Mas tudo bem, vamos dizer que eu quero só essa parte aqui do tabuleiro. E aí vocês podem observar aqui que esse tabuleiro ele tem uns cardzinhos ali espalhados pelo tabuleiro. Eu posso, por exemplo, pegar um cardzinho novo. Então eu venho aqui em elementos, pego um card. Por exemplo, eu vou pegar esse card aqui e eu vou colocar ele ali no meu tabuleiro. Então vou ajustar ele, né, pro tamanho que eu quero. E aí aqui eu ajusto ele em cima, aqui na parte que ele precisa ficar, que eu possa escrever, né, as instruções. Então vamos dizer que eu quero que quando ele chegue nessa parte aqui do jogo, ele prossiga 2 casas para frente, né? E aí aqui, ele prosseguindo, eu vou colocar uma outra atividade aqui nessa terceira casa, que ele vai seguir 1, 2, né? Então, eu consigo ir ajustando, alterando os cardzinhos e colocando as informações. Até aí, nada de diferente, né? Como que eu vou dinamizar esse tabuleiro e fazer ele virar um jogo de fato? Eu vou vir aqui em elementos de novo. E aí, vamos pensar que eu quero que, ao prosseguir 2 casas, ele caia em uma parte do jogo onde ele tem uma atividade específica para assistir. Então, eu vou procurar um play aqui. E aí, eu vou pegar o play. Vamos ver se eu acho esse playzinho aqui do YouTube, que é o mais conhecido, né? Eu vou diminuir ele. Então, eu orientei ele a avançar 2 casas. Quando ele chegar aqui na terceira casa, ele vai ter esse playzinho. E aí, eu vou vir aqui. E aí, eu vou clicar nesses 3 pontinhos aqui em cima.
E aqui eu encontro adicionar link. Então eu vou clicar aqui e aí eu vou procurar um vídeo do YouTube para exemplificar para vocês. Então eu já peguei aqui um link de vídeo do YouTube e eu vou aplicar aqui. Agora esse campo aqui, esse playzinho, ele tá com um link para o vídeo que eu quero que esse aluno assista, né? Pode ser uma aula sua também, você vai lá, faz o upload no YouTube da sua aula, ou enfim, onde você consiga gerar um link dessa aula, e aí você coloca aqui. Quer dizer que além da aula em vídeo, eu tenho uma outra atividade. Então, eu vou vir aqui, vou digitar atividade. Vamos ver se ele já vai me dar elementos para isso. Ó, esse daqui. Esse é um íconezinho que a gente pode usar aqui também. Colocar um link, por exemplo, para um texto, né? Ele já assistiu o vídeo, aí agora ele pode vir aqui e assistir o texto. Claro que você pode procurar outros tabuleiros. Você pode montar um tabuleiro aqui dentro do Canva. Pode fazer de N formas esse joguinho aqui, né? Mas só para você ver como é algo relativamente simples, dá para fazer em pouco tempo e fica legal, gera uma atividade mais dinâmica. Então, como que vai ficar quando esse aluno receber? Eu vou salvar aqui, eu vou clicar em baixar e aí eu vou salvar como PDF, tá? Vou salvar ele como PDF padrão. E aí eu vou baixar o meu design. E aqui eu tenho o PDF que ele vai baixar, né? Como eu deixei a configuração dele assim, ele ficou meio distorcidinho, mas é como eu falei, você consegue ir ajustando e deixando ele do tamanho que você preferir. Então, eu botei o link aqui nesse ícone, ele deve estar aqui. Quando o aluno clicar, ele vai ser direcionado para o vídeo que eu deixei ali para ele assistir. E aí você pode colocar diferentes links aqui, pode ser um link para um formulário onde você elaborou algumas perguntas, alguma atividade, ele vai entrar e vai clicar ali, já vai cair direto no que ele precisa assistir, né? Uma forma simples de fazer. O Canva também dá a possibilidade de outra dinâmica que é com os cards. Eu mostrei para vocês que a gente tem ali os cardzinhos, né? Se eu pesquisar em elementos, eu vou encontrar diferentes formatos de cards, de quadradinhos, onde eu posso ir pegando esses cardzinhos, vou montando eles aqui, né? Coloco um do ladinho do outro, por exemplo, e aí cada um tem uma tarefa, cada um tem um link e ele vai direcionando para aquela atividade que precisa ser feita. Então, no Canva a gente consegue fazer isso, fica bem simples e dá uma dinamizada também. A nossa segunda dica de site nesse sentido de gamificação é o Prezi. O Prezi, ele é um site de apresentações, ele tem também como gravar vídeos aqui dentro, mas o legal dele é que ele dá uma forma mais dinâmica para essas apresentações. Mais ainda que o Maidomo, que a gente viu que dá para montar lá gráficos, fazer os mapas mentais, mas aqui a gente consegue ter mais dinamismo ainda. Eu vou mostrar para vocês como que é isso. Eu tô logada com o educador digital, né? Quando a gente acessa a página inicial, ele vai entrar como os outros sites que a gente viu até aqui, né? Ele vai pedir o seu login do Google, aí você clica em acessar com o Google, acessa com a sua conta e ele já vai cair aqui. Quando ele cai aqui, você tem alguns templates e tem na lateral aqui o menu, né? Então, da apresentação, de design, de vídeo. E aqui eu tenho a biblioteca, que é onde ficam os conteúdos que eu já gerei. Eu vou abrir uma apresentação que eu já fiz, vou abrir lá no meu Prezi pessoal, de uma apresentação que eu já fiz com conteúdo de história, para vocês visualizarem como fica o resultado e depois eu mostrar para vocês aonde que entra, como que edita, quais são as condições ali para fazer isso. Então aqui eu tô no Prezi apresentação, né, aqui na lateral, e aí aqui eu tenho salvo como aula de história uma apresentação que eu fiz. Então eu vou clicar aqui para mostrar para vocês. Esse site ele tem um porém que o pessoal questiona bastante, que é
a questão de ele ser um pouquinho lento, assim, demora para abrir as coisas, ele vai puxando, principalmente porque ele dá a opção de importar um arquivo de PowerPoint. Então você pode trazer uma apresentação sua montada no PowerPoint e colocar aqui dentro. E aí dá essas ferramentas mais dinâmicas, né? Mas para isso ele leva um tempinho, ele fica um tempinho carregando, ele tem essa pontinha a melhorar ainda, mas acaba compensando porque ele realmente fica bem legal o resultado. Então aqui eu tô na minha apresentação, vocês podem ver que aqui eu tenho os pontos principais que eu vou abordar. Esse layout eu peguei ele pronto, isso significa que eu já tinha esse quebra-cabeça aqui, né? Era um dos layouts que a gente tem aqui dentro, que ele oferece, que o Prezi oferece. E aí eu coloquei essa imagem aqui dentro desse quebra-cabeça. E aí ele ficou com essa imagem aqui. Essas bolinhas também, elas já estavam aqui, eu só ajustei cor e escrevi o que eu queria dentro delas, né? E aí aqui embaixo vocês têm uma flechinha, que é onde ele está indicando a sequência dos slides da apresentação. Então você vai controlando por aqui essa apresentação, né? O que te dá um domínio maior também. Então a gente vai pro lado, ele entra ali, né? Aqui a gente estava, porque o gatinho ali, né? A gente estava falando sobre a questão da história e a diferenciação do que é uma história contada e a história como um conceito, um conteúdo em si, né? Então eu fiz uma brincadeira com a historinha do Era Uma Vez um Gato Xadrez e coloquei o gatinho rindo dessa brincadeira, né? Aqui eu já estava falando de algumas coisas dentro de um mapa mundi. Aqui eu fiz esse campo e aqui dentro em questionar eu tinha algumas perguntas que eu precisava incluir nessa apresentação. Então, além disso, tem as perguntas que fazem parte desse tópico específico. E a gente fecha com a linha do tempo, né? Que a gente conhece aí da história. E ele faz esse joguinho de entrar em um tópico, em outro, abrir. Ele torna mais visual, né? Essa coisa essa questão de trazer um apelo visual realmente para a apresentação e tornar ela mais atrativa, né? Tornar ela mais interessante. Como que monta isso daqui tudo, né? Vamos ver então como que funciona a parte de edição. Então eu voltei aqui para a página principal e aí aqui a gente tem os templates, ó. Aqui criar a partir de um template, né? Então vou clicar aqui e aqui ele já dá uma série de modelos prontos, como eu comentei, né? Eu vou procurar aqui o mapa que eu usei para eu mostrar para vocês. Aqui está ele. Então, como vocês veem, ele tinha uma imagem diferente, ele tinha cores diferentes e eu fui ajustando tudo isso, né? Eu vou pegar esse mesmo modelo aqui, até para o que a gente visualizou, eu mostrar como foi feito e realmente ficar visível como isso é feito. Mas cada modelo vai ter o seu padrão, né? A gente tem outros formatos aqui, né? Tem até assuntos aqui que vocês podem selecionar. Mas só pra gente ter um exemplo, até porque o Prezi, ele tem diversas funcionalidades aqui, dá pra vocês fazerem muitos exemplos aqui dentro. Ele vai perguntar isso aqui na lateral. Ele tá perguntando aqui, quem pode ver essa apresentação? E aí, se você quer que só as pessoas que você compartilha visualizem essa apresentação, ou se você quer deixar na web, né? Vou deixar na web aqui e vou seguir. Aí, essa questão, ele possibilita também, se você quer deixar um material pronto, tem alguns mapas aqui já de professores que fizeram e deixaram disponíveis, então fica ali como uma base, né, de referência. Então aqui ele entrou no layout, vocês podem ver que aqui na lateral ele fica carregando um tempinho, que é o que a gente falou, né, de que ele leva um tempinho para fazer isso. E aí aqui, assim, tem um ponto aqui pra gente prestar atenção, que esse primeiro slide aqui, ele tem overview, né? Então esse daqui, ele dá a visualização geral da sua apresentação, tá?
Esses daqui vão ser a visualização de cada um dos tópicos, né? E esses nomes eles vão alterando conforme vocês vão ajustando o nome dentro dos tópicos também. Para alterar o background, né? A tela de fundo aqui. Ele já demonstra essas possibilidades aqui, ele tem esses planos de fundo, né? Então você pode, por exemplo, alterar para este, ele vai ficar carregando ali e vai entrar essa imagem dentro do nosso layout. Como vocês viram, eu coloquei uma imagem que ela não está aqui nessas imagens gratuitas que ele oferece. Como que eu fiz isso? Eu vim aqui em upload de imagem e aí eu faço um upload de um arquivo que está no meu computador e passo para cá, e ele também vai funcionar da mesma maneira, né? Ele vai adicionar ali. Então assim, aqui eu tenho essas opções. Aqui em cima eu tenho esses 3 íconezinhos. Eu tenho o Style, que é basicamente para eu ajustar aqui a tela de fundo, que eu já fiz aqui na lateral, né? Se eu quiser ajustar o tipo, formato desses pontos, eu posso usar quadrados ao invés de bolinhas. Ele ajusta. Eu posso usar um formato um pouco mais arredondadinho. Ele também ajusta. Aí você escolhe o que se encaixa melhor, o que você prefere na apresentação, né? Além disso, ele também tem em Style as cores. Então aqui eu tenho uma sequência de cores que eu posso ir ajustando, né? Então, por exemplo, vamos colocar algo mais para o roxo. E ele vai deixar os tópicos aqui e vocês vão observar que aqui na lateral ele também muda. Então, vocês podem ir testando, vendo as cores que eles dão de opção aqui. Aqui em Insert, a gente tem tudo que a gente pode inserir nessa apresentação. Então, aqui a gente tem os Stories Blocks, que são quando eu quero, dentro de um desses bloquinhos, adicionar algum ponto extra, como eu fiz com as perguntas ali que eu mostrei para vocês. A gente pode colocar texto, a gente pode colocar imagem, ícone. Então eu vou entrar em um desses daqui para mostrar para vocês como que funciona isso. Então eu vou clicar nesse primeiro aqui. Quando eu clico, 2 vezes nele, ele vai me dar a caixinha de texto para digitação. Aí aqui eu venho, entro nessa caixinha menor, né? E aí eu posso vir e escrever o que eu preferir aqui. Eu posso colocar primeiro. E aí, se eu quero ajustar, eu posso tanto puxar aqui na lateral, que ele aumenta já, como eu posso vir aqui nesse A+, ele vai aumentando a letra também. Aumentando no mais, diminui no menos. Aqui a gente tem também a opção de cor dessa letra, de cor do fundo, né? Vocês conseguem ir ajustando por aqui. Até a opacidade também dá para ajustar por aqui. Mas eu quero entrar no tópico em si. Então, o que eu faço? Vou clicar, tá? Aqui na lateral e entrar nesse tópico. Aí ele dá o foco nesse tópico. Agora vocês podem ver que aqui na lateral sumiu os demais slides, porque agora ele está focando só nesse daqui. Então tudo que eu fizer de alteração aqui vai ficar nesse slide em específico. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar a apresentação, que ele tem as mesmas ferramentas, né? Mas vamos lá para o Insert para a gente ver o que dá para colocar aqui de pontos. Então, por exemplo, eu quero colocar uma imagem. Ele vai me dar uma base de imagens aqui, mas funciona da mesma forma que eu expliquei com a anterior. Vocês podem também fazer um upload de uma imagem que está no computador de vocês. Eu vou puxar aqui essa imagem, só para mostrar. Então, a imagem apareceu ali, e aí eu consigo arrastar ela, como eu preferir. Eu consigo também, mexendo aqui, né, puxando, eu consigo ir ajustando o tamanho dela. Um ponto importante é assim, se a gente pegar essa imagem e a gente vem muito pra cá, ele mostra essa bolinha branca aqui, mais na lateral, e aí a imagem aparece lá no primeiro slide, lá no slide geral da apresentação. Então cuidem que ele tem que ficar só naquele slide. Então eu vou tirar daqui, aí é só dar um delete, ele sai dali, né? Eu volto aqui pro slide e aí eu vou adicionar aqui de novo.
E agora eu vou deixar ela só nesse slide aqui. A caixa de texto que tem escrito aqui a apresentação que eu escrevi, eu também posso arrastar ela e centralizar ela, deixar ela como eu preferir. Bom, vou tirar essa daqui também, ó. Clico aqui, delete e ele some. Bom, então tá aqui, né, a imagem. Eu quero colocar nesse slide ainda também um ícone. Clicar aqui em icon e aqui ele vai me dar algumas categorias também. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui essa categoria Blue e aí eu quero esse íconezinho aqui do mapa. Então, aqui ele já vai me mostrar o íconezinho do mapa. Aqui também eu preciso ajustar, né? Tá ele menorzinho, eu vou colocar aqui, tá? Então, aqui a gente tem diversos ícones que a gente consegue ir adicionando também nessa apresentação. Nessa flechinha, a gente tem alguns modelos de flechinha que vocês podem utilizar, né? Então aqui vou deixar essa flecha indicando para o computador. Vou só diminuir ela. Ó, aqui eu vou ajustando conforme o tamanho que eu prefiro para essa flecha. Ó, a tela, eu fiz ela se curvar agora. Ó, vamos apontar para o computador. Então aqui eu coloquei a minha flechinha apontando para o computador e eu tenho outros modelos aqui que eu posso utilizar também. E a gente tem o Storyblocks, que eu mostrei para vocês, que eu tinha perguntas dentro de um dos slides. Então eu venho aqui em Storyblocks, ele vai me dar alguns modelos. A timeline que eu usei, né, aquela linhazinha do tempo que eu usei, ela tá aqui, ó, foi essa que eu utilizei. Para esse exemplo que a gente vai fazer, eu vou utilizar um outro modelo. Eu vou utilizar esse modelo aqui. E aí ele aparece aqui na sequência. Ele já abre um slide novo aqui, né? Porque ele vai ter uma segunda etapa nessa apresentação. Quando clicar nesse slide, ele vai ter essa segunda etapa. E aí, ok. Então, já inseri tudo que eu pretendia aqui nesse slide. Eu clico, ele já salva automaticamente, então você não precisa salvar ali também, né? Eu clico aqui nessa flechinha e a gente volta lá para o primeiro quadro. E agora eu quero visualizar o que eu fiz até o momento, né? Porque vocês vão fazendo isso com cada um dos pontinhos. Aí vocês vão adicionando o que vocês querem em cada um desses pontos, né? Eu consigo também aqui aumentar esse ponto. Então, vocês definem o tamanho que vocês querem também. Se vocês quiserem excluir algum deles, é só clicar em cima e deletar. E a gente vai então visualizar como que ficou essa apresentação. Eu venho aqui na lateral, eu vou diminuir um pouquinho para vocês visualizarem. Quando a tela aparece assim, até um truquezinho, quando a tela aparece assim, mais estreita, assim, a gente não estava conseguindo visualizar o present aqui, tem um atalho que é Ctrl menos, eu vou deixar escrito aqui, Ctrl menos, que ele diminui o zoom da tela, e Ctrl mais ele amplia. Por exemplo, tá muito pequenininho aqui, eu não estou conseguindo visualizar o texto. Dá um Ctrl mais, ele vai aproximando, ó. Dá um Ctrl menos, ele vai diminuindo, tá? Então, vou clicar em Present. Então, eu cliquei ali em Present para apresentar. E aí, ele já mostrou aquele mesmo modelo que eu mostrei para vocês, né? Tem aqui embaixo as flechinhas. E aí, vocês clicam aqui. Ele vai entrar ali naquele slide que a gente montou. E vai entrar no tópico que a gente colocou dentro do slide. Assim ele vai fazer com os demais, né? Que eu não cheguei a ajustar, mas aí vocês vão ajustando. E aí você vai coordenando essa apresentação aqui. Possibilidade, a gente pode também criar um vídeo a partir dessa apresentação. Então, se você montou ali o conteúdo e quer gravar uma aula em cima dessa apresentação, você pode vir em Create Video. Ele vai perguntar o seguinte, se você quer aparecer nesse vídeo. Isso é legal vocês também tirarem um tempinho para vir aqui e descobrir o que dá para fazer com o formato de vídeo que eles disponibilizam, porque aqui no Prezi você consegue aparecer no vídeo e a sua apresentação aparece na lateral da sua câmera.
Então vai aparecendo os slides, a apresentação, e você vai falando na lateral. Você vai estar de um lado a apresentação do outro. Dá para fazer isso, né? Aqui como o bonequinho está, ó, aqui do lado do professor e aqui a apresentação, né, o conteúdo. Ou você pode optar por eu não quero aparecer, eu quero apenas fazer o slide, que é o que eu vou clicar aqui. Ele vai entrar nessa tela, pode ver que ele está aqui, ó, procurando o microfone. O meu eu já autorizei, então ele já vai localizar o microfone do meu computador. Mas se você ainda não fez, vai entrar pela primeira vez, ele vai aparecer uma caixinha aqui perguntando se você permite o acesso ao microfone. Aí é só permitir e ele já vai entrar aqui. Como comentei com vocês, ele tem essa questão de ser mais demoradinho, então ele leva um tempo até entrar na apresentação propriamente. Então aqui ele já entrou na minha apresentação, eu venho aqui nessa bolinha, clico aqui, ele vai dar a contagem, né? E ele vai começar a gravar. Agora eu tô gravando em cima de uma gravação, mas ele vai começar a gravar e você segue a apresentação, né? Vai falando, porque ele já vai ter identificado o microfone e tá tudo certo. Finalizou a gravação, vem aqui, ó, in Done Recording. E ele salva essa gravação. Aqui tem um porém e tem um truque também. O que acontece? Mas antes, só lembrar, ele tem a opção de recorte aqui dentro. Então, se você falou alguma coisa em algum momento e não quer que aquilo entre na aula, ou se você gaguejou ali, né, parou um tempo para pensar, travou alguma coisa e tem que recortar aquela parte, ele dá essa opção de recorte aqui também, tá? Mas vamos dizer que deu tudo certo, você quer salvar o vídeo. Quando você for salvar esse vídeo, eu vou clicar em Save. Ele vai perguntar, né, se é para ficar público. Aí eu vou deixar ali e vou salvar. E aí aqui eu tenho Visit Your Prezi Dashboard. Então, aqui é o dashboard, ou seja, é onde fica todas as suas gravações. Então, a minha gravação de exemplo, ela tá aqui já. Aí eu clico aqui nos 3 pontinhos e aí vocês vão ver o seguinte. Para compartilhar isso, eu venho aqui em Share. E eu vou ter a opção de compartilhar. Vamos clicar aqui. No Facebook, no LinkedIn, no Twitter e na sala de aula, tá? Para gravar e jogar direto para a sala de aula do Google, é tranquilo porque ele já dá essa opção aqui dentro. Agora vamos dizer que você quer gravar a apresentação e colocar ela no YouTube, por exemplo. Você vai precisar fazer o seguinte: faz a apresentação, grava aqui, né, nesse modelinho da gravação própria do Prezi. E aí você vai fazer o que eu fiz agora para te mostrar. Você vai gravar com um gravador externo, né, com um outro programa de gravação, a tela da sua apresentação. Aí você pode deixar o microfone desligado, grava sem o microfone quando estiver gravando a tela, deixa desligado o microfone, né, para não dar interferência no áudio, porque quando a gente grava a apresentação aqui, ele já está captando o áudio. Então, se você ficar com o microfone ligado do outro programa e mais esse daqui, pode dar interferência. Então, grava sem o microfone do programa que você estiver utilizando externamente e deixa a apresentação rolando ali. Ele vai gravar e você edita em um outro programa, tá? Se você quiser também, a gente pode até mostrar isso mais especificamente, mas tem essa opção, né? Tem alguns vídeos também que ensinam a fazer isso com o Meet. Então, você faz a apresentação e faz uma videoconferência com o Meet e mostra ali, né? Faz uma videochamada com o Meet mostrando essa apresentação. Então, tem outros formatos que dá para gravar isso daqui e utilizar no YouTube e em outros canais. Aqui dentro, ele dá a opção de compartilhar nesses que eu mostrei para vocês. A nossa próxima dica é um site para quem já tem um tempinho a maior disponível para aprender aqui a usar as funcionalidades dele, porque ele é um site que visa trabalhar com programação, né? Então ele tem a questão dos joguinhos,
mas ele vai ensinar, de certa forma, a criança a fazer alguns comandos de programação. Então, para quem está trabalhando com a questão de trazer programação para a sala de aula, ele é bem legal porque ele traz isso de uma forma mais intuitiva, mais tranquila de a criança ir assimilando cada código, como funciona. Ele é mais complexo nesse sentido porque demanda esse entendimento de alguns conceitos, né? Outra questão dele que torna ele um pouquinho mais complexo também é que ele é todo em inglês, os códigozinhos da programação. Então, para os professores de inglês, pode ser uma forma de trabalhar também o inglês em sala de aula, né? Então, eu vou mostrar aqui, vou deixar rodando o videozinho para vocês verem como ele funciona. Ó, ele tem a possibilidade de criar joguinhos com essa base, com uma base onde o aluno tem esses códigos e eles ficam em caixinhas assim. Então, o aluno vai encaixando cada um deles, né? Aí ele precisa saber exatamente qual passo o bonequinho tem que dar, quantos passos, se ele quer que esse bonequinho interaja com algum outro objeto. Ele vai dando direcionamento para esse joguinho, por isso que ele é mais complexo. Aí ele vai montando, né? Tanto esse bonequinho como ele pode atualizar com outro desenho que tem aqui dentro. Pode colocar pode mudar o fundo, pode colocar alguns objetos diferentes, né? Então, ele tem essa possibilidade. Para fazer isso, a gente entra aqui e aqui a gente está na tela inicial. Então, aqui ele dá um videozinho também, né? Ele mostra algumas funções, ele fala do movimento e aí vocês podem ver, eu tinha comentado que ele é todo em inglês. Aqui todos os comandos, eles vão estar em inglês. Então, né? Say hello, move, 10 steps, e aí dá para trabalhar também essa questão do inglês com essa atividade, porque ele vai precisar saber os comandos em inglês para poder organizar aqui. Cada cor dessas daqui significa um tipo de comando, e aí ele vai ajustando e vai dando movimento para esse bonequinho. Então, eu vou fechar aqui e vou dizer para o bonequinho mover 10 passos. Então, aqui eu selecionei um comando de movimento, né? Disse para ele mover 10 passos. E um comando de fala, para ele dizer hello por 2 segundos. E aí, eu clico aqui 2 vezes, ele movimenta bem rapidinho, ó. E diz hello. Então, aqui ele vai coordenando. Então, se ele movimentou bem rapidinho, talvez eu mudando para 30 passos, ele já caminha um pouquinho mais. E assim você vai descobrindo o que dá para fazer aqui com o bonequinho. Aqui na lateral também a gente tem a opção de mudar, né, a roupa dele, adicionar algumas coisas aqui a esse personagem. Eu tenho aqui os sons que ele pode reproduzir também, que eu posso trabalhar. Então aqui ele vai montando, ele pode fazer inúmeras atividades, inúmeras situações aqui com o bonequinho, fazer ele caminhar, fazer ele falar, criar eventos, né? Cada cor dessas aqui ele vai definindo um padrão de atividade para o bonequinho. Então, o Scratch ele dá essas possibilidades também e aproxima muito a questão da programação, da lógica de programação. Essa dica é mais para quem quer um conteúdo mais, um joguinho específico, mas mais prontinho já, né? Que não seja nessa função do Scratch de a gente ir programando esse bonequinho. Então aqui, esse é o Word Wall e ele tem alguns recursos para a gente elaborar atividades como aqui uma sequência lógica, né? A gente pode fazer uma atividade aqui de sequência lógica, a gente pode fazer uma de onde está. Tem vários modelos aqui, né? Cada um no seu lugar, tirando a primeira sílaba. E aqui você tem vários layouts de joguinhos prontos que você pode vir e ajustar eles. Então, eu posso entrar aqui e ele vai me mostrar esse joguinho.
né? Então eu tenho vários aqui e aqui eu posso alternar esse modelo. Então, e aqui ele vai me dar um modelo de quiz. Eu posso alternar para outros layouts, né? Outros temas. Utilizar uma placa. E ele vai alterando. Vai continuar com essa temática aqui, mas vai mudar de acordo com o tema que eu fui alterando, né? E assim você pode ir ajustando eles. Se você quiser utilizar esse site aqui para montar a sua própria atividade, você vem em criar atividade. E aí aqui ele vai pedir de novo para o acesso com o Google, né? E aqui ele vai mostrar os modelos que ele tem de template, né? Eu vou escolher quiz. E aqui eu consigo inserir a questão e as alternativas e montar esse quiz de acordo com o que eu preferir, né? Aí depois eu vou montar aqui, vou digitar uma questão só para mostrar para vocês como que ele finaliza. Então eu criei uma questão aqui, né? Dei as alternativas, marquei aqui a correta. Aqui em adicionar imagem, eu posso adicionar uma imagem, por exemplo, se eu tiver uma questão envolvendo a questão das estações, né? Então, escolha a estação do ano que corresponde a determinado período. E aí eu quero adicionar aqui uma imagenzinha para representar o inverno, uma para representar a primavera, uma para representar o verão. Eu consigo fazer isso e deixar ele com as imagens como vocês viram naquele primeiro exemplo que a gente fez. Então aqui eu só coloquei assim para vocês visualizarem e vou fechar aqui, done. Ele já vai me mostrar aqui o quiz que eu criei. Então eu criei naquele mesmo layout, né? Não alterei nada. Aqui aparece a pergunta que eu criei e as alternativas, né? Aí quando o aluno clicar na correta, ele vai ter a confirmação de que está certinho e ainda dá uma musiquinha de fundo. Para compartilhar isso, ó, ele vai dar o resultado do aluno, né? Para compartilhar isso, eu venho em Share e aí ele vai ter as opções, né? Eu vou colocar aqui eu selecionei a segunda opção para compartilhar com os alunos e ele também vai dar a opção de compartilhar pelo Facebook, pelo Twitter, pela sala de aula, por e-mail, né? Então você tem essas opções aqui, tá? E a nossa última dica aqui é o site Racha Cuca. Esse site ele tem também diversos jogos já prontos, né? Aqui já é mais para você pegar alternativas prontas realmente. Ele tem jogo da forca, ele tem paciência, ele tem caça-palavras, né? Jogos de raciocínio, de lógica, e você consegue filtrar pelo conteúdo. Então, por exemplo, aqui eu digitei aqui na busca história para procurar só as atividades que são de conteúdo de história. E aí aqui ele já me dá algumas opções. Eu vou entrar nesse de pré-história quiz. E ele já me dá um joguinho de perguntas e respostas aqui, né, sobre pré-história, tá? Esse daqui, ele é uma opção para quem tá buscando algo mais pronto realmente, né? Ter já as questões elaboradas ali, o jogo montadinho. Então, ele pode ser uma boa opção para pesquisa também. Quem sabe pesquisa aqui pelo Racha Cuca e elabora algo semelhante lá nas outras opções que a gente deu, né, ao longo desse vídeo. Fica a critério da sua criatividade, do que você pretende levar de atividade para a sala de aula. Aqui a gente viu algumas opções, então, de como a gente pode trazer essa questão de gamificação de uma forma mais simples, com sistemas que vão nos auxiliando a montar essas alternativas, sem precisar de tantos recursos de programação especificamente, inclusive simplificando a programação, né, que é o caso do Scratch. Então, dá para ter um bom início com essas dicas, né? Mas é um assunto que, como eu falei no início do vídeo, vale a pena dedicar um tempinho para pesquisar mais, entender, ver outras alternativas que tem de outros sites também e ir se aprofundando nisso, que é bem legal essa questão de conseguir trazer jogos didáticos, jogos com conteúdo e tornar esse ensino mais divertido e mais fácil para quem elabora esses conteúdos também, certo? Vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá, tchau, tchau!